imagem, quando se derramava o incenso sobre o sacrifício. Sobre o sacrifício se derramava o incenso. E quando ele era derramado, um perfume suave subia ao céu. E o cheiro suave retratava o prazer que o sacrifício proporcionava a Deus. Ali é no livro de Marcos, vai dizer a respeito da oferta da viúva. Enquanto que muitas pessoas estavam dando valores altos, a viúva ela chegou e deu somente 2 moedinhas insignificantes. Mas ela deu, presta atenção, ela deu tudo que ela tinha. Por isso que a oferta daquela viúva chegou ao céu como um aroma perfumado, como um sacrifício aceitável e agradável a Deus. A mesma coisa a questão da oferta de Abel e da oferta de Caim. Enquanto que Deus rejeitou a oferta de Caim, Deus aceitou a oferta de Abel. Aleluia. E ele termina dizendo aqui, ó: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, o ato de você dar tem a consequência de você receber. Receber é o seguinte, que Ele vai suprir, Paulo está dizendo, todas as vossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E uma pergunta que eu lhe faço: quais eram ou várias perguntas, quais eram os qualificativos desse servo notável? E o que podemos aprender e aplicar em nossa própria vida? Interessante que a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai dizer sobre Epafrodito é que ele era um verdadeiro crente. Ele era um cristão em Jesus Cristo. Ele nasceu de novo. Ele abandonou a velha vida e agora vivia em novidade de vida. Eu estava observando, é muito bom a gente observar detidamente, com muita paciência, o versículo 25. Os vários adjetivos, os vários qualificativos que Paulo fala a respeito de Epafrodito. Ele fala assim, ó: ele é meu irmão, ele é cooperador, ele é companheiro de lutas, ele é mensageiro e ele é ministro. E em toda a palavra de Deus você não vai achar nenhum versículo, que elogia uma pessoa do jeito que Paulo elogiou Epafrodito. Então, o primeiro qualificativo que ele recebe do apóstolo Paulo é que ele é crente, é que ele é nascido de novo. Esses dias uma pessoa perguntou para mim: o que você é? Eu sou um cristão. Mas você não é pastor? Eu falei: não, antes de ser pastor, eu sou um cristão, lavado no sangue de Cristo, remido no sangue de Cristo. Então Paulo está dizendo, e o mais interessante, meus irmãos, é que ele vai usar um pronome possessivo. Ele vai dizer, ele é meu irmão, meu irmão, que era uma forma genuína. Ele está falando de uma profunda afeição. Ele sentia, olha só que coisa maravilhosa, ele sentia uma profunda afeição. Ele tinha,
é um relacionamento muito próximo e caro com Epafrodito, quando ele fala assim, ele é meu irmão. Está falando de afeição, está falando de alguém que você gosta, de alguém que você tem prazer de estar junto. Aleluia, maravilha. A segunda qualificação que ele dá de Epafrodito, ele está dizendo, ele é um cooperador. Cooperador é aquele que coopera, é aquele que ajuda, é aquele que está de ombro a ombro com o apóstolo Paulo. Isso é um cooperador. Eles lá lutavam na obra do Senhor, arando juntos na mesma seara, a seara do mestre. Então ele está dizendo, ele é um cooperador, ele é aquele que labuta do meu lado, aquele que trabalha. E todos os crentes deveriam ser assim, porque os que estão em Cristo são servos para servir. Nós estamos na igreja não é para ser servido, nós estamos na igreja é para servir, é para cooperar, é para fazer a obra do Senhor. Todo discípulo de Cristo tem responsabilidades familiares que o Pai lhes atribui. Então quer dizer, todos nós que estamos aqui somos cooperadores da obra do Senhor. Aleluia! Eu estava contando lá na escola bíblica dominical que quando eu cheguei na igreja, no finalzinho da década de 80, 88, por aí, e lá tinha um setor de evangelismo, de folheto, e havia um velhinho, um senhor, que ficava organizando os folhetos, e eram muitos folhetos. E eu perguntei para ele se eu poderia ajudá-lo. Os olhos dele assim ficou grandes, né? Ele me disse, eu estava orando ao Senhor para que ele enviasse alguém para me ajudar. Interessante que em poucos dias ele saiu daquele departamento e eu fiquei no lugar dele. E eu me tornei, um novo convertido ali, eu me tornei, sabe o quê? Um cooperador da igreja. Não é? Quando você começa a fazer alguma coisa na obra do Senhor, você se torna um cooperador. Daqui a pouco eu estava nas praças, evangelizando, entregando folheto, já pegava o microfone, dava uma palavra de 1 minuto, 2 minutos, e nós começamos a desenvolver, né, na casa do Senhor. Por exemplo, a igreja ela é multifacetada, ela tem várias facetas. As irmãs, tem as irmãs que cooperam, regendo, tem as irmãs, tem as jovens, são cooperadoras da obra do Senhor. Tem um diácono, que ele está cooperando para o bom andamento do culto. O diácono está aí, prestando atenção em tudo que acontece no culto. Então eles são o quê? Cooperadores. Tem os cooperadores da escola dominical, tem o superintendente, tem os professores, tem os secretários, todos cooperadores da escola dominical. Tem os pregadores que cooperam em pregar a palavra de Deus. Tem aqueles que cooperam também para dirigir o culto. Tem os cooperadores no culto de oração. Toda segunda-feira tem alguém aqui no culto de oração. Tem os cooperadores que são professores da escola dominical. E uma pergunta que eu lhe faço: como você tem investido sua vida em prol do Evangelho? Você tem sido um cooperador? Você tem feito alguma coisa pelo Evangelho? Você tem trabalhado
para o reino de Deus. Então, a primeira coisa que ele fala, olha, Epafrodito, ele é o meu irmão. Aleluia. Meu irmão genuíno. Eu tenho afeição por ele. Às vezes, meus irmãos, eu acho que na igreja existe um certo distanciamento. Antigamente a coisa era melhor, sabe? Antigamente a gente sentia prazer de estar com os irmãos. A gente gostava da amizade dos irmãos, de passar na casa do irmão e tomar um café. Passar ali e tomar um café, conversar, dialogar, orar um pouquinho e depois ir embora. Então, quer dizer, isso é uma coisa que deveria existir no meio da igreja. Uma terceira qualificação que Paulo coloca para Epafrodito é que ele era companheiro de luta. Além, companheiro é aquela pessoa que está do teu lado, é aquela pessoa que guerreia a mesma guerra, o mesmo combate. Porque quanto mais nos envolvemos para o Senhor, mais vivenciamos a guerra pela causa do Evangelho. Epafrodito está na batalha com Paulo. Sua dedicação se evidencia visivelmente em meio a essa prisão. Ele está na guerra. Nos momentos difíceis, tornou-se mais visível aonde estava a sua maior lealdade. Sabe o que é, meus amados? Olha aí, esse mapa aí. Sabe o que é sair de Filipos? Filipos, lá no norte, é em vermelho, lá fica Filipos. No começo, lá no continente europeu, que faz divisa com a Ásia, ele saiu de Filipos, pegou um navio e foi para Roma. Então, praticamente, ele cortou aqui, ó, para lá. Aqui é Filipos. Você está jogando para a Ásia, você vai à Europa. Oeste. Mais para frente. Aí, tá vendo? Olha lá, Roma lá. Você está vendo Roma? Olha lá, Filipos, Roma. Então, quer dizer, dá para vocês mensurar quantos quilômetros que dá de Filipos até Roma? 1.320 quilômetros. Quanto tempo, a pergunta que eu lhes faço, quanto tempo que durava essa viagem? 40 dias. 40 dias para você ir em Roma, dentro do navio. Então, quer dizer, aqui você percebe, portanto, a lealdade, aleluia, de Epafrodito, de sair do navio, ir em direção a Roma. E preste atenção em uma coisa mais, ele ia visitar o apóstolo Paulo na prisão. Eu já tive a oportunidade de trabalhar numa prisão, uma prisão de bandidos perigosos, que a gente sabe muito bem o que é isso. Quem já fez uma visita à prisão, sabe o que eu estou te dizendo? Vale para Teixeira fazer uma visita ali, naquele presídio. Olha só, quando as pessoas visitavam prisioneiros que eram mantidos sob as autoridades romanas, eram com frequência essas pessoas pré-julgadas como tipos criminosos também. Você está visitando quem? Fulano? Então você
você é parente daquele fulano, é como se você fosse igual. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele não era nenhum criminoso. O apóstolo Paulo, ele estava preso por causa da pregação da palavra de Deus. A palavra usada por Paulo aqui é parabolane, no grego, que significa ele arriscou a própria vida. Ele arriscou a própria vida em me visitar, ou seja, ele se jogou. Foi isso que Epafrodito fez. Viajou esse tantão de quilômetros, esses dias todos, foi uma prisão romana para ver o apóstolo Paulo. Então, ele arriscou a própria vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A quarta qualificação que Paulo se refere a Epafrodito é que ele é um mensageiro. Aleluia! Vamos pensar de novo aqui. A primeira qualificação, Epafrodito é o quê? Irmão. A segunda qualificação, Epafrodito é o quê? Cooperador. A terceira qualificação, Epafrodito é o quê? Companheiro de luta. E a quarta qualificação que Paulo dá é que ele é um mensageiro. A palavra mensageiro, ela vem do grego de apóstolos, que é traduzida como apóstolo, que significa aquele que é enviado em uma missão oficial. Apóstolo, portanto, aquele que foi enviado por Deus. Então, todo cristão é enviado por Deus com palavra de encorajamento aos necessitados. Ele foi enviado com uma mensagem. Onde quer que a vontade de Deus nos leve, seja cruzando o oceano, seja do outro lado da rua, seja em nossas escolas e faculdades, devemos levar uma mensagem de edificação e coragem a outros crentes e também aos incrédulos do mundo. Então ele está dizendo, olha, ele também é o mensageiro. Por que ele é o mensageiro? Ele tem uma mensagem. Ele tem o quê? Um encorajamento, aleluia! Que maravilha! O irmão que tem o dom de encorajar aqueles que estão desanimados, entende? Eu vou na casa do fulano, porque ele está desanimado, e chega lá, ora por ele, meu irmão, eu estou preocupado com você, não estou mais vivendo na igreja, congregando, né? Então você está fazendo o quê? Encorajando da mesma forma que Epafrodito. Esse dia eu estava dizendo, contando uma história de uma irmã, que ela era doente, a única coisa que funcionava é daqui para cima, tudo embaixo estava parado, os pés, tudo parado. A irmã Geusa, parece que era o nome dela. E o pastor sempre falava, ore pela irmã Geusa, ore pela irmã Geusa. Todos os cultos. E me deu um ponto assim, de interrogação, quem é essa irmã Geusa, né? E eu então falei para o diácono que eu gostaria de conhecer essa irmã. E fui lá no Parque Jardim Paulista, Ribeirão Preto, na casa dessa irmã, juntamente com um amigo meu. Eu era um novo convertido, mas novo convertido que gostava de visitar, de orar, de evangelizar, entendeu? Eu fui na casa dessa irmã e ela totalmente imóvel. A única coisa é daqui para cima só. Ela abriu os olhos, ela conversava. E eu fiquei muito assim com o coração nas mãos, fiquei com o
coração daquele jeito, quebrado. Quando eu vi a situação daquela irmã, daqui a pouco ela começou a conversar comigo, começou a falar das maravilhas de Deus, citando a palavra de Deus, dando os versículos bíblicos. Eu saí daquela casa consolado, eu saí daquela casa animado. Ao invés de eu animá-la, ela que me animou. Aleluia. A fé dela era uma fé descomunal. Aleluia. E ela faleceu, mas ela faleceu alegre, ela faleceu feliz. Louvado seja o nome do Senhor. Então Epafrodito, ele era um mensageiro, ele tinha uma mensagem de encorajamento. Ele cruzou o oceano, indo em direção a Roma, para abraçar, para consolar, levar uma palavra de encorajamento ao apóstolo Paulo, que estava nos seus últimos dias de vida, meus irmãos. Em poucos dias ele faleceu, ele foi morto, decapitado por Nero. A quinta qualificação é descrita por Paulo como essa daqui me chama a atenção, chamou a minha atenção. Ministro para a minha necessidade. A palavra ministro aqui, ela é usada apenas 5 vezes no Novo Testamento. Ministro é uma pessoa que realiza o serviço sacerdotal no templo, cuidando das coisas sagradas, é servo dele. Então Paulo está dizendo aqui, ele é o quê? Ministro das minhas necessidades. Enquanto ele estava servindo a Paulo, está na realidade oferecendo ao Senhor o sacrifício de sua própria vida. Enquanto você está servindo alguém, você está oferecendo ao Senhor um sacrifício da sua própria vida. Quando você serve uma pessoa, quando você ajuda uma pessoa, quando você estende as mãos para alguém da mesma forma que ele fez, fica ali do lado dele, servindo, ajudando, contribuindo. Eu estou aqui do teu lado, você está servindo ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo então dá todos esses qualificativos para Epafrodito. Será que você, eu lhe pergunto, será que você pode se identificar nesta noite com algum qualificativo de Epafrodito? Eu tenho certeza absoluta aqui que todo mundo é crente, ou não é? Amém? Oh, aleluia, aleluia. Será que todo mundo aqui é cooperador? Será que todo mundo aqui tem trabalhado na obra do Senhor? Tem feito alguma coisa na obra do Senhor? Será que você é companheiro de luta, que você não perde? Né? Não, é para fazer, vamos fazer. Precisa ser feito, precisa realizar. Vamos realizar. Então quer dizer, isso é uma qualidade muito boa. Ele não vê dificuldades, simplesmente ele faz. E também ele é o quê? O mensageiro, ele tem uma mensagem de encorajamento. E por fim, é o ministro para a minha necessidade. Interessante que Paulo vai dizer assim no versículo 26. Ele sente saudade de todos vós, e estava angustiado por sabermos que ele havia adoecido. Interessante que ele, nessa viagem que ele faz, de 40 dias até Roma, ele adoeceu, ele pegou uma doença, e a Bíblia diz que essa doença, ela era mortífera. Ele poderia ter morrido por causa daquela doença.
saudade. Saudade de quem? Dos irmãos. Lá dos irmãos de Filipos. E a palavra saudade aqui, é um desejo intenso. Um desejo intenso no coração que ele tem pela igreja de Filipos. Ele está tomado por sentimentos profundos, intensos, por seus irmãos da igreja de Filipos. Sentimentos profundos, sentimentos intensos pela igreja, pelos irmãos, pelas irmãs, pelos jovens. Ele tem prazer de estar no meio do povo de Deus. Ele é alguém que sente profundo afeto por outras pessoas, especialmente as da família de Deus. Aleluia! A última vez que eu fui pregar lá em São Paulo, em Ribeirão Preto, eu tenho um amigo de muitos anos, que é também um bom pregador, e quando eu cheguei lá, num culto de domingo à noite, ele me viu chegando na igreja, olhou para mim, e veio, me abraçou, deu aquele abraço afetuoso, e falou assim: você que vai pregar hoje? Sim. Eu ia pregar em tal lugar, mas vou desmarcar porque eu quero te ouvir. Interessante que foi uma pessoa que me viu crescer. Ele foi meu professor de escola dominical. Sabe o que ele está dizendo para mim? Eu não vou lá no compromisso porque eu quero ouvir você pregar. Isso é fé. Isso é companheirismo. Aleluia. Ele estava realmente preocupado com seus irmãos, porque descobriram quando ele estava doente. Os irmãos ficaram sabendo. A igreja de Filipos soube de que ele estava gravemente doente, uma doença mortífera. Ele poderia muito bem se mergulhar na autopiedade. Realmente eu estou muito doente, está doendo aqui, está doendo ali, né? Parece homem quando fica doente, né, meus irmãos? Já dói aqui, dói ali, não quer levantar da cama e tal. Mas ele não ficou assim, não. Ele se sente consternado por eles estarem preocupados com ele. Ele não queria que os irmãos se preocupassem com ele. Ele não queria. Ele não estava apenas doente, mas às portas da morte. Ainda assim, seu foco não está em si mesmo. Ele não estava pensando em si. Ninguém me visita. Eu estou doente na minha casa. Ninguém me visitou. Ele não está nesse espírito de autopiedade, não. Ele estava preocupado com os filipenses. O coração dele estava grudado com aquela igreja. Ele se preocupa mais com a reação deles à sua doença do que com a sua própria saúde. Essa é a preocupação dele. Embora Epafrodito estivesse doente, à beira da morte, Deus se compadeceu dele. Aleluia. Parecia que Epafrodito não ia se levantar da cama. Parecia que Epafrodito iria morrer. E Paulo ele estava muito consternado com essa situação, porque ele saiu lá de Filipos, andou por mais de 40 dias, e quando chega lá em Roma, na prisão, ele cai na cama, doente, gravemente doente. Mas Paulo orou, a igreja orou, intercedeu, e Deus então deu vitória, aleluia, aleluia. Ele foi curado e o nome de Deus foi glorificado, aleluia. Deus poupou a sua vida
Paulo acrescenta que Deus teve misericórdia até também de mim. Seria um sofrimento fora do comum. Paulo está dizendo, se Epafrodito morresse, isso indica o quanto Epafrodito era valioso para Paulo e seu ministério. Sabe aquela pessoa que você acha que não pode morrer ainda? Ele não pode morrer ainda, ele tem muita coisa para fazer. O Evangelho ainda vai ser pregado por ele, ainda não chegou a hora dele. E que interessante que ele está dizendo, para que eu não tivesse uma tristeza após outra. Paulo tinha um profundo afeto por aqueles ao lado de quem servia e a quem pregava. Aleluia. Ele tinha afeto, um afeto profundo por eles, por Epafrodito, por Timóteo. E a conclusão diz assim, ó, por isso eu envio, olha só, eu envio a vós com mais urgência, para que vos alegrei vendo outra vez. Primeiro, foi a igreja de Filipos que enviou Epafrodito para dar toda a assistência necessária ao apóstolo Paulo. A igreja enviou. Não é isso? Agora, o que Paulo está fazendo? Depois que ele se recuperou, depois que Epafrodito melhorou, ele envia-o de volta para a igreja de Filipenses. E novamente ele está disposto a ir. É isso que me chama a atenção em Epafrodito. Porque quando a igreja falou assim para ele, você pode ir, estou à disposição da igreja. Agora, quando o apóstolo Paulo está dizendo, você tem que voltar para a igreja de Filipos, ele não titubeou, porque ele poderia ter dito, mas eu quero ficar com você um pouco mais. Porque todo mundo sabia que Paulo seria morto, mas em momento algum ele titubeou, ou simplesmente fez uma objeção àquilo que Paulo falou, mas ele obedeceu. Ele está disposto a ir em qualquer lugar, fazer qualquer coisa e pagar qualquer preço. Eu vou repetir aqui. Ele está disposto a ir em qualquer lugar, fazer qualquer coisa e pagar qualquer preço. Eu me lembro que em 2006 eu estava pastoreando uma igreja, estava muito bem, estava uma bênção. E no finalzinho de 2006, mais ou menos, no meio de 2006, meu pai começou a me ligar. Me ligava quase todos os dias. Meu filho, você tem que vir para cá, tem que vir para cá, que eu preciso, eu necessito. Eu já falei para a igreja, que eu estou te convidando. E começou a me ligar todos os dias. Ele me ligava. E eu falei, eu não vou. E a minha esposa falou também que não ia. E ele me ligava todos os dias. Eu comecei a orar. Comecei a buscar o Senhor. Comecei a me consultar com os meus amigos, com os pastores mais velhos. E aos poucos Deus foi abrindo meu coração, abriu o coração também da minha esposa, e eu estava pastoreando uma igreja, e estava muito bom o pastoreio. Eu já estava pregando nas reuniões ministeriais para 1.500 pastores. E aí eu falei agora, a última pessoa que vai me dizer se eu vou ou não é o meu pastor presidente, pastor Antônio Silva Santana. Ele que vai me dizer se eu vou ou não para a Bahia.
só, meus irmãos, eu era o pregador, eu estava pregando constantemente, estava ali ajudando naquela obra. Cheguei dele e falei: olha, eu recebi um convite do meu pai para pastorear em Pouso da Mata. O que o senhor acha? Ele olhou assim para mim e me disse: você se preparou para esse momento. Você está entendendo o que ele me disse? Você se preparou, você estudou. É para esse momento que Deus te preparou. Para você ir para a Bahia e pregar o Evangelho naquele lugar. Não tive dúvida nenhuma que ali estava a boca de Deus falando para mim: vai. E eu não desobedeci a voz do Senhor. Agora, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: se Deus falar comigo, eu tenho que ir embora desse lugar e ir para outro lugar, se for da vontade do Senhor, eu não vou pensar duas vezes. Eu vou obedecer a sua voz. Assim a gente percebe que Epafrodito, ele está disposto a ir em qualquer lugar, fazer qualquer coisa e pagar qualquer preço, manter a sua vida em aberto, falar de você o que seja necessário para avançar a causa de Cristo. Indo para Roma, a causa de Cristo está rompendo. Voltando para Filipos, a causa de Cristo está rompendo. Em Roma ou em Filipos, o reino cresce. Onde estou, em obediência ao meu mestre. Se Deus me manda para Roma, o reino vai crescer lá em Roma, porque Deus está comigo. Eu estou debaixo da obediência de Deus. Se Deus me manda para Filipos, o reino vai crescer também em Filipos, porque eu estou debaixo da obediência de Deus. Ele vai dizer assim, eu acho muito lindo isso aqui, ó. Paulo está dizendo assim para os irmãos: eu peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este. Primeiro, recebais com alegria, recebais com regozijo, com gozo, com prazer, com vivacidade, aleluia. Eu gosto muito dessa igreja quando faz aquela coisa de bem-vindo, visitante seja bem-vindo, porque é muito alegre. Eu não sei fazer aquilo, eu não sei, eu sou muito tímido nessas coisas, mas os irmãos que fazem são bons. Aquilo ali você vê vivacidade, alegria, visitante seja bem-vindo, Paulo, aquela alegria toda, né? Então o visitante ele se sente alegre de ver, opa, está todo mundo aqui feliz pela minha presença, aleluia. Agora você vai em determinadas igrejas. Eu me lembro de um irmão que estava congregando nessa igreja aqui, que antes de vir aqui ele foi em outra igreja, e o pastor falou assim: ó, se tiver algum irmão do lado, dê um abraço nele. Até hoje ele está esperando um abraço. E depois ele veio para cá e congregou até ir embora. Então ele está dizendo: ó, vocês têm que receber o Epafrodito com alegria, com regozijo, com gozo, com prazer, com vivacidade. Segundo, sabe o que ele está falando também para eles? Honrem homens como este. Será que esses versículos poderiam colocar em nossa carta de recomendação? Uma pergunta que eu faço aqui para os irmãos. Primeiro, assim, né? Digamos que eu vou pegar e alterar a nossa carta de recomendação. Ao invés de, a gente tira aquele versículo que está lá e coloca esse daqui. Peço que vocês
o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como estes. Com grande alegria, tudo bem. Agora, será que essa segunda parte pode se aplicar a todos os cristãos? Será que nós estamos honrando o Senhor com a nossa vida, com as nossas atitudes, ao honrarem Epafrodito? Os filipenses estão reconhecendo na terra a verdadeira grandeza que está sendo reconhecida no céu. Olha o que esse homem fez. Ele arriscou a própria vida para ir até Roma. Eu estou com um caroço aqui, naquela cirurgia que eu fiz, e alguns irmãos estão falando para mim que esse caroço é porque eu não guardei repouso. Eu fui desobediente, né? Porque dizem que depois que você faz a cirurgia, tem que ficar um tempão lá, sem fazer nada. E os irmãos sabem que uma semana após a minha cirurgia, houve um congresso da mocidade. E eu disse para minha esposa: eu não vou ficar em casa. Eu não vou perder o congresso por nada. Eu vou para a igreja, mesmo que eu fico lá quietinho, sabe? Mas será que a gente fica quieto? Será que a gente fica parado? Meus irmãos, olha só, esse homem aqui, ele quase perdeu a vida. Ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo, ele quase perdeu a vida. É por causa do sacrifício que ele fez, de levar consolo, encorajamento, valor em dinheiro para o apóstolo Paulo, que está dizendo: vocês têm que honrar homens como esse, homens como ele, que sacrificam a vida na vinha de Deus, devem ser altamente considerados na igreja. Às vezes eu fico imaginando que tem determinados crentes que honram mais pessoas de fora do que as pessoas da sua própria igreja. Ao invés de honrar os irmãos que estão aqui, lutando, batalhando, na seara do mestre, fazendo a obra de Deus, aí você fica mais preocupado com as pessoas de lá, as pessoas de fora, os pregadores de fora. Aí está chegando o congresso e várias irmãs estão falando: pastor, chama fulano, chama um cantor. Aí eu estou falando assim: então pergunta para ela quanto que ela cobra. Aí perguntou para uma cantora aí, evangélica, quanto que ela cobrava para cantar. Ela falou que ela cobra 4.000 por noite. Dá para ver. E essa é a mais barata que tem. É a mais em conta, viu? Então quer dizer, sabe, a gente fica perdendo tempo com esse tipo de gente, de celebridade aí, que fica ganhando, um pregador prega uma noite para ganhar 7.000 reais por noite. Então quer dizer, é isso que eu estou dizendo. Será que vale a pena honrar pessoas mercenárias? Pessoas que têm carros, aqueles carros importados, vivem em mansões, tudo à custa do quê? À custa do dinheiro da igreja, do dinheiro dos irmãos, que às vezes ganha um salário mínimo, e o cara vem aqui numa noite quer ganhar 4 pau, banana para ele. Entendeu, meus irmãos? A coisa não funciona assim, não. Isso é ser mercenário. Isso é você brincar com o Evangelho. É você brincar. Quando já se viu, a gente vai sacrificar o dinheiro que a gente tem para querer trazer
celebridade, um cantor conhecido aí, um preço altíssimo. Ele está dizendo: ó, vocês têm que honrar homens como esse. Homens que estão na frente de vocês. Homens que se dedicam à obra do Senhor. Não essas pessoas que estão aí soltos na internet, sem compromisso com Deus. Então, meus amados, que possamos nesta noite olhar para Epafrodito, e aprender a respeito desse homem e colocar alguns princípios da vida dele em nossas vidas. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor em nome de Jesus.